Meus irmãos e minhas irmãs, as obras de Deus não são para que todos vejam, não. Os iníquos não podem ver, os insensatos não conseguem enxergar, os ímpios simplesmente não entendem nada, a eles é vedado entender. Só aqueles que procuram ser justos, retos de coração, procuram seguir a lei de Deus, procuram realmente estar dentro da justiça do Senhor, a eles então os olhos vão sendo descerrados, vão sendo abertos, limpos, para que eles enxerguem então as grandiosas obras do Senhor. Porque o Senhor não se revela aos que são do demônio, o Senhor se revela a nós que somos de Deus. Essa é a grande verdade. Então você vai vendo que quanto mais você caminha na estrada do Senhor, mais Ele vai se revelando a você. Mais Ele vai mostrando a você as obras dEle, mais Ele vai mostrando os seus caminhos, mais Ele vai mostrando a verdade com V maiúsculo, que nós antes também não entendíamos, porque estávamos no lugar errado, onde não tinha quem explicava. Queríamos tanto saber, queríamos tanto conhecer, queríamos tanto ser de Deus, queríamos tanto conhecer mais nosso Pai que está no céu, e não havia quem explicasse. E por outro lado também as próprias fontes estavam turvas, porque como conhecer a Deus em Bíblias deformadas, deturpadas, não tem como. Tem que ser aí na verdadeira Bíblia, na Bíblia oficial da Santa Igreja Vulgata em latim de São Jerônimo. Aí você diz, eu não consigo ler latim, eu também não sei ler latim. Aqui quem manja mais é a professora Milene. Porém, meus irmãos e minhas irmãs, aí nós temos a grande graça, a grande bênção da tradução da Bíblia do século XVIII, que pegou a Vulgata e transformou então para o português, trouxe para o português aí de Portugal, na verdade um português mesmo formal, dá para a gente ler e entender, não tem aqueles maneirismos, né, que a gente vê hoje de Portugal, é bem tranquilo mesmo. A gente consegue entender aí o que o padre Antônio Figueiredo fez, a tradução que ele fez. Por quê? Porque ele estava simplesmente traduzindo a Vulgata, ele não estava criando assim uma nova Bíblia, ele estava traduzindo do latim para o português. Então, sendo assim fidedigno, fica mais fácil de entender, e a gente pode abstrair para você ver que quando o Papa da época pediu a São Jerônimo que ele fizesse a tradução, né, fizesse para o latim, juntasse as escrituras todas e todos os idiomas que estavam espalhados e trouxesse para o latim, para eles chamavam, né, da Vulgata, né? Então aquele latim que todo mundo falava para o povo entender, você vê que ele acertou muito e realmente é uma Bíblia que todo mundo pode entender. Se a gente não entende no latim, mas no português devidamente traduzido a gente consegue entender. Então é uma obra acessível. E mais o Espírito Santo, mais nosso anjo da guarda, mais Nossa Senhora nos ajudando a entender, né? Aí fica mais fácil a gente entender dos caminhos do Senhor. Isso tudo é aberto a nós, gente, mas não é aberto à grande maioria das pessoas. Sabe, é assim, sinta-se discípulo de Jesus. Quando Jesus falava em parábolas para as pessoas, e uma vez um dos discípulos perguntou para ele, por que vós falastes em parábolas com eles? E ele dizia, porque a eles não é dado entender, a vocês a eles não. Então, aos ímpios não é dado entender nada dessas coisas, nem aos ímpios, nem aos iníquos. O que adianta entender? Simplesmente desprezam mesmo a palavra do Senhor, não estão nem aí com o caminho de Deus, desprezam o caminho da salvação, querem um caminho largo da perdição. Então, para eles não tem por que entender, não buscam, não querem nem saber. Então, não saibam, fiquem sem saber. O Senhor revela àqueles que realmente o buscam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor se revela àqueles que estão buscando o Senhor. Aqueles que estão buscando o inferno é outra conversa, não tem necessidade nenhuma, porque vão calcar a palavra aos pés mesmo, o ensinamento aos pés, e não vão fazer caso nenhum disso. Então não adianta nada, para eles é inútil, eles não querem saber, não querem seguir, acabou. Mas nós queremos. Novo Testamento da Bíblia do século XVIII. Agora você vai saber o que Jesus e os apóstolos disseram, traduzido diretamente da Vulgata de São Jerônimo para o português no século XVIII. Estamos trazendo para você essa preciosidade com todos os livros reunidos num volume único. É uma exclusividade da nossa Edições Sagrada Face. Entra lá na nossa loja www.lojasagradaface.com.br e garanta o seu exemplar. Tiragem limitada.